Muito boa noite a todos. Mais uma live começamos aqui no nosso canal, no Criminal Simples, sempre tratando de um assunto relacionado ao direito penal e ao processo penal. E hoje vou fazer uma inovação, um tema interdisciplinar, que é relacionar a legítima defesa, que é um assunto do direito penal, com a defesa pessoal, que é o assunto do Igor. Igor, você quer se apresentar? Bom, vamos lá. Quem é o Igor? Hoje o Igor é um instrutor de Krav Maga, licenciado pela Federação Sul-Americana de Krav Maga, que é presidida pela maior autoridade de Krav Maga no mundo, que é o Grão-Mestre Kobe, tá? Então, assim, isso é o meu respaldo em relação à defesa pessoal. Simplesmente a maior qualidade em relação à defesa pessoal no mundo, tá? E quem que é o Igor de verdade, fora de defesa pessoal? Eu sou historiador, formado em História. Eu já estou na minha quarta pós-graduação. Eu tenho pós-graduação desde da área de negócios à área de segurança privada. Tenho o intuito ainda de fazer um mestrado na área de medo e coragem, e como é que o Krav Maga trabalha isso, né? Como é que a gente trabalha a relação medo e coragem de uma pessoa comum, né? Eu, você, uma pessoa comum que não é militar, que não é treinado o tempo inteiro para guerra, né? E como é que a gente consegue transformar o medo em coragem e enfrentar o mundo inteiro, né? Esse que é quem é o Igor hoje. Maravilha. Então, Igor, eu tive essa conversa contigo, né? Para quem não sabe, eu sou praticante há um ano, mais ou menos, né? De Krav Maga também, e daí eu sugeri para o Igor essa ideia, né? De a gente ter essa conversa tratando desse tema jurídico que é a legítima defesa, que é um direito de todos, né? Resguardar a sua integridade física, a sua vida, o seu patrimônio, seu e do próximo, de um familiar, de um amigo, de um ente querido, ou até mesmo um estranho também, há essa possibilidade. Daí eu achei bem legal a gente ter essa troca, né, do Igor falar em que consiste o Krav Maga para o público, da ideia da legítima defesa, da autodefesa. Então, quero te agradecer mais uma vez por ter aceitado esse papo. Igor, já entrando, para quem não conhece, em que consiste o Krav Maga? Tá, eu acho que eu vou separar essa resposta em dois pontos, tá? O que é o Krav Maga, o que as pessoas falam, e o que é Krav Maga, o que realmente significa Krav Maga da Federação Sul-Americana de Krav Maga, tá? Krav Maga é, hoje, a melhor e mais bem qualificada técnica de defesa pessoal, tá? Em quesito federação, ela é 100% qualidade. Ela realmente consegue transformar as pessoas e dar condição de defesa, né? Independente do tamanho do agressor, independente de quantos agressores são, se está usando algum instrumento ou não. Ela dá realmente condição da pessoa conseguir se defender numa situação de risco, tá? Essa defesa, essa proteção, ela vai desde evitar o problema até a coragem de enfrentar. E o enfrentar em si, ele respaldado em três pontos primordiais para mim, que é a qualificação técnica, que hoje a federação ela é primordial nisso, a condição emocional psicológica que o praticante em si tem, né? Porque você conversa com qualquer pessoa, todo mundo tem medo, né? O medo em si ele é necessário quando a gente pensa em sobrevivência. Se o ser humano lá atrás não tivesse medo, nós não estaríamos aqui hoje para conversar via uma live. E ele permite a gente estar vivo. Mas, tá, e eu preciso me defender? Como é que eu me defendo? Né? Se eu preciso responder uma agressão em mim, é uma coisa. Mas, e se alguém vai agredir minha filha, meu filho, minha esposa, meu esposo, minha mãe, meu pai? Enfim, em algum momento a gente é levado a responder, a reagir. E o Krav Maga vem
para que essa resposta seja a mais inteligente e assertiva possível, né? Então, o Krav Maga ele é respaldado em 3 pontos principais, que ele precisa ser simples, rápido e objetivo, tá? Simples, porque a gente não tem um movimento desnecessário. Se alguém vai, por exemplo, tentar te dar um tapa na orelha, no rosto, ou tentar te dar um chute, ou tentar qualquer tipo de agressão, você naturalmente se defende dessa agressão. Mas o simples eu não preciso defender um tapa que vem desse lado, levando a minha mão para o lado oposto até levar a ela. Então eu simplesmente defendo nela. E a gente trabalha isso com uma certa qualidade, né? Certo não, perfeita. Aí ele é rápido, porque é ponto A, ponto B. Justamente, eu não tenho qualquer tipo de necessidade de movimento desnecessário. Eu não tenho necessidade de ter um porte físico atlético. Então, a gente tem alunos de 11 anos, 12 anos, magrinhos, gordinhos, fortes, fracos, não tão fortes, altos, baixos. É dar essa condição, né? E objetivo porque a gente atinge pontos danosos ao agressor, tá? Então, diferente de uma arte marcial que hoje é levada a ter certas regras, certas normas, competição e coisa assim, no Krav Maga a gente não tem isso e a gente atinge ponto sensível. Então, se eu tenho a condição de acertar o olho de alguém, eu vou enfiar o dedo no olho de alguém. Se eu tenho a condição de bater no nariz de alguém, eu vou bater no nariz de alguém. Se eu tenho condição de bater no meio das pernas de alguém, é lá que eu vou acertar. É o lugar mais fácil, mais rápido, para que a agressão cesse. É cessar a agressão da maneira mais rápida possível, né? Então, entrando um pouquinho na parte da legítima defesa, que eu acho que seria assim, bem importante já anunciar, legítima defesa ele entra na parte legal, que eu não entro nesse mérito, né? A gente conduz o aluno a que ele tenha condição de se defender. Eu não me preocupo, de verdade, com a parte legal do projeto todo de defesa pessoal. Então, assim, a preocupação legal, ela vem depois, porque eu vou estar vivo. Se eu estou na rua, vem 3, 4 pessoas tentar me bater, tentar me agredir, ou tentar agredir meu filho, qualquer coisa, vai levar, sei lá, minha esposa está dirigindo o carro e tenta levar ela para algum lugar, ou sequestrar ela e levar para um carro. Cara, eu não sei o que vai acontecer depois. Será que ela vai estar viva depois? Será que o trauma que vai causar nela, quanto tempo vai, se acontecer dela superar esse trauma, quanto tempo vai demorar? O trauma fica, a cicatriz fica. Então, assim, quando você pensa em Krav Maga, eu preciso chegar vivo em casa o mais ileso possível, né? Então, é uma coisa que muito comum dos alunos mas e se, sei lá, o agressor vier com algum instrumento, alguma coisa assim? Eu não posso fazer isso, ou eu não posso fazer aquilo. No fundo, defesa pessoal você pode tudo para chegar vivo em casa. É isso que a gente ensina. E não só no aspecto, não só pela ótica da defesa pessoal, né, do Krav Maga, como você citou. Na própria legislação você tem essa garantia. Até aproveitando, já vou aproveitar esse gancho e citar rapidamente aqui, se me permite, o artigo 25 do Código Penal, que ele trata justamente da legítima defesa. Então, dispõe o artigo 25. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente, que está prestes a ocorrer, a direito seu ou de outrem. Então, tendo ali uma injusta agressão para você, certo? Alguém de uma forma... injusta agressão no sentido alguém que não pode estar fazendo essa agressão, porque a lei ela tem essas questões, né, do injusto, porque depois só pode alegar, cabe uma legítima defesa em razão de um policial estar cumprindo um mandado de prisão? Não. Isso seria uma justa agressão, vamos chamar. Mas vamos lá, a questão do agressor, uma injusta agressão. Eu tenho o direito, assim, de repelir essa agressão, sendo, para mim, uma outra pessoa, não necessariamente alguém da minha família. Se eu verificar na rua que uma pessoa está sendo atacada, para eu resguardar,
a integridade física daquela pessoa, ou até mesmo a vida dela, sim, eu posso repelir aquela agressão. É claro que sempre tem que tomar cuidado só com a moderação, né? Como questão assim, tem que ser razoável, proporcional, como um ditado que diz no direito, né? Você não mata pardais com tiros de canhão, né? Então, tem que ter essa proporcionalidade. Mas o que você falou, ele está em sintonia com a lei. Se estou ali numa situação que eu estou prestes a ser agredido, ou alguém estou observando que vai ser, claro, eu posso usar, assim, desses meios para repelir essa agressão injusta, sem dúvida. Sim, então assim, a gente pensar, na verdade, que eu acho que é o maior receio, né, do aluno, quando ele conversa, ele faz essas perguntas para a gente, é o medo da resposta jurídica, né? Então, acho que assim, que quando alguém vem falar comigo, mas se acontecer isso, acontecer aquilo, eu falo assim, cara, a primeira coisa que tem que fazer é procurar o especialista, que é o advogado nessa área, né? Eu, no meu entendimento em questão de especialista em defesa pessoal, eu preciso chegar vivo em casa. Sim. Eu preciso chegar inteiro em casa. A gente não tem briga, não tem confronto. Eu não vou chegar, sei lá, vou estar andando na rua e vou desferir um golpe em alguém. Não, não tem isso. A defesa pessoal ensina, a filosofia dela já está no nome, é defesa pessoal. Então, assim, não parte de nós a agressão. Não quer dizer que se vem um cara, eu tenho quase 1,80 m, se vem um cara de 2 metros de altura, eu estou sentado num restaurante, o cara, sei lá, ele está alterado e por qualquer que seja o motivo, alguém chega e fala para ele silêncio, ou diminui o tom, qualquer coisa nesse sentido. E ele cresce para essa pessoa, ele levanta uma iminência de agressão, eu não tenho problema nenhum de dar um chute no saco dele, de dar um golpe nele, que ele cesse uma possível agressão maior, mais violenta, e que toda aquela situação seja resolvida. Eu não preciso dar um golpe na nuca dele que possa deixar ele com traumas umas sequelas bem mais graves, mas eu posso sim responder de uma maneira mais assertiva que leve um possível, aquele agressor, né, naquela situação, a deixar de ser agressor. Então, a parte de equilíbrio na defesa pessoal, eu não preciso responder mão com mão, eu não preciso responder pé com pé, eu não preciso responder bastão com bastão. Eu vou responder da melhor maneira possível para aquela agressão. A gente não tem trocação, eu não vou ficar batendo no cara no chão. Eu vou dar um golpe, 2, ponto, o cara vai cair. Não tem... Até um aspecto importante, assim, para a gente definir como um conceito, né? O Krav Maga não é uma arte marcial, ele não tem uma finalidade esportiva, né? Não, sim, como eu falei, ele não tem campeonato, não tem competição, não tem nada disso, né? Ele é defesa pessoal, a gente treina em cima de situações reais no tatame, de uma maneira segura para os alunos, mas que realmente leve a trabalhar aqueles quesitos que eu falei no começo. Tem que ser simples, rápido, objetivo, trabalhar a parte emocional, a parte psicológica, a parte física, a parte de técnica da pessoa, para ela ficar por completa na condição de defesa. Então, se você pensar em segurança, arte marcial a gente tem um juiz. Arte marcial a gente tem vamos lá, num duelo entre 2 praticantes de MMA, tem um juiz, tem um octógono, tem regras, tem normas que protegem os participantes. Quando você pensa em defesa pessoal, você está na rua, não interessa o horário, não interessa aonde, você está indo de um ponto A para um ponto B, e naquele trajeto, ou mesmo em casa. Quantas pessoas não sofrem violência em casa, e se elas tivessem condição emocional de se defender, às vezes, porque elas têm condição física, mas elas já estão tão quebradas, tão fragilizadas emocionalmente, psicologicamente, que elas, infelizmente, elas estão com uma situação de vítima naquele momento. Elas precisam de uma condição de sair de uma condição de vítima, que é isso que a gente dá.
que é a defesa esportiva, né? Fora da parte de defesa pessoal, fora da parte de campeonato e competições. Você não tem. Excelente. Você tinha citado a questão da dúvida, de uma insegurança que muitas pessoas têm no aspecto jurídico, né? Eu digo o seguinte, no aspecto jurídico, entre a tua vida e a vida do agressor, é a tua vida em primeiro lugar. Sim. Entre a tua integridade física do agressor, é a tua integridade em primeiro lugar. E isso vale para uma outra pessoa. Tem um terceiro ali, entre a vida do terceiro e a vida do agressor, a vida do terceiro em primeiro lugar, e a integridade física, e assim vai. Então, aquilo que eu disse, olha, pela lei é permitido em situações até você matar o agressor. Pô, eu tive que matar ele, senão ele me matava. Pô, o cara veio com uma faca pra cima de mim, tô com um porrete. Entende? É uma situação proporcional do aspecto jurídico, eu quero dizer. Pô, a pessoa tá vindo pra você uma faca, você tá ali com um porrete. Você vai tentar, do aspecto jurídico, vamos chamar assim, de uma forma neutralizar o cara pra você não correr o risco de ser morto. Então, isso, do aspecto jurídico, é bem claro. Assim. Uma situação que, claro, dependendo do caso concreto, que pode configurar assim, um excesso, uma situação que, poxa, você já neutralizou o agressor, de repente a pessoa ali está desmaiada, está rendida, daí você vai lá e vai dar uma porretada na cabeça, realmente é um excesso. Tanto que, pelo excesso, aí sim seria possível responder juridicamente por isso, né, criminalmente. Até uma situação curiosa até que os estudiosos do direito falam, que é o chamado efeito curto-circuito, assim. Às vezes a pessoa está numa adrenalina tão alta que às vezes está com uma arma de fogo, ou uma faca, enfim, não dá um tiro só para neutralizar, às vezes descarrega o revólver ou dá um monte de facada ali, porque é o que é chamado no estudo do direito do efeito curto-circuito. Você está numa adrenalina de defesa tão alta que você não consegue segurar esse impulso defensivo, e há um entendimento que assim também poderia ser afastado esse excesso de legítima defesa. Mas é claro que tudo depende do caso concreto, tem que ser analisado, se realmente ali a situação, né, se não houve realmente um excesso doloso, ou se foi um excesso culposo, né, por culpa da pessoa. Mas enfim, isso que é importante definir, juridicamente. É a sua integridade física em primeiro lugar, a sua vida em primeiro lugar. Eu achei interessante você ter falado, tem dois pontos que eu achei importantes a gente comentar e trabalhar em cima deles um pouquinho. Primeiro, o agressor vem com uma faca, ou que vem com bastão. Normalmente, praticantes de Krav Maga mais graduados, eles podem até ter acesso a qualquer tipo de instrumento. Tá? Eu posso estar com desde o meu tênis, usar ele como defesa pessoal, ao meu casaco, a minha mochila, qualquer coisa, na mão de um praticante Krav Maga de qualidade, ela se torna um instrumento de defesa. Tá? Não só esse instrumento, mas como as nossas próprias mãos, cotovelo, joelho, a gente tem o corpo preparado para também atingir. Então, se o cara vem com bastão e eu respondo com as minhas mãos, ele está com vantagem? Eu estou com vantagem? Então, assim, na verdade, ele está com vantagem. Por ter instrumento. Ele tem um objeto contundente na mão, né? Então, assim, responder de igual para igual, não tem isso. Você não consegue garantir isso na rua. Você garante isso em um espaço definido, pré-definido, né? Vamos brigar, vamos entrar num duelo de espada, uma esgrima. Aí é um local. Mas na rua a gente não tem essa segurança. Então a gente está o tempo inteiro pronto para responder com tudo à nossa volta. Desde uma garrafinha de água até qualquer coisa, né? E outro ponto que é bem interessante, que até eu chamo para... Não sei se você já treinou dessa forma, mas a gente treina também como graduado. Ok, ele veio com, vamos supor, um soco. Eu defendi, bati nele, dei 1, 2, 3, enfim, 4 golpes no máximo, e ele caiu ao solo. Eu não continuo batendo nele no chão. Eu bato e saio do local. Eu bato e acabou. A gente não continua batendo até matar, como você falou antes. E mesmo assim, quanto mais graduado você está, quanto mais treinado você está, mais você sabe aonde acertar,
como acertar e qual trauma que aquilo vai levar. Então, vamos supor, o agressor caiu no chão, ainda está respondendo, ainda é um possível agressor, ainda é uma ameaça para mim, tá com, sei lá, uma faca perto dele que ele vai buscar a faca. Eu posso dar um chute na costela dele e ele, pronto, ficar ali. Se eu quiser causar um trauma maior, eu vou para a coluna. Se eu quiser criar um trauma ainda maior, aí eu vou para a nuca. Então, assim, a gente tem uma resposta gradual que a gente consegue fazer isso. Então, quanto mais graduado, naturalmente, quanto mais preparado você está para uma situação, melhor. Quanto mais um estudante de direito na área criminal estuda, lê, jurisprudência e tudo mais, quanto mais estudo ele tem, quanto mais preparado está, muito mais fácil de ele trabalhar numa situação que seja exigido dele aquele conhecimento. Da mesma maneira, um praticante de defesa pessoal. Quanto mais você treina com qualidade, com seriedade, mais você consegue estar preparado até para não ter aquilo que você chamou de descarga alguma coisa, de adrenalina. Eu chamo de efeito curto-circuito, que é essa descarga da adrenalina que a pessoa até, por impulso, ela acaba tendo um excesso, né? Uhum. Mas não de uma forma dolosa, querendo realmente... Quanto mais preparado você está, menos você tem isso. Você tem a descarga de adrenalina, mas você consegue usar ela de uma maneira otimizada, né? Então você simplesmente só vai. Não tem... Só para ilustrar um exemplo, né? Lembra alguns anos que a Ana Hickman sofreu um atentado, que um fã maluco entrou no hotel com uma arma de fogo, daí a irmã dela entrou na frente, daí ela tomou um tiro na barriga. Tomou um tiro na barriga, daí o marido, o cunhado da Ana Hickman, conseguiu render esse agressor, conseguiu tomar a arma e não sei se ele descarregou o revólver, deu uns 3 tiros na nuca desse agressor. Mas esse era um exemplo assim desse efeito curto-circuito. É claro, ele teve problema jurídico porque o promotor acabou denunciando ele por homicídio, por esse excesso, porque o promotor entendeu que, enfim, que não precisaria, porque ele já estava rendido, mas no fim ele acabou sendo absolvido. Mas teve esse problema, né? Então, como você falou, é importante ter esse preparo, essa competência técnica, assim, como você estava dizendo, né? Para evitar de ir mais no instinto, por adrenalina, né? Isso que você estava até querendo dizer, né? Naturalmente, todo mundo tem isso numa situação de insegurança, né? Nós somos animais, o ser humano é animal, a gente tem os nossos instintos, instinto de sobrevivência, instinto de proteção, a gente tem nossos instintos. O quanto a gente consegue trabalhar esse instinto, o quanto a gente consegue trabalhar o nosso corpo e a nossa mente para que a gente consiga sair do 0 para 200% do que a gente pode fazer de uma fração de segundo, e ao mesmo tempo a gente ter controle para que esse 200%, esse máximo que a gente consegue fazer, a gente não perca a razão. A gente não perca o controle da situação. Então, a gente trabalha a visão periférica, a gente trabalha o movimento do corpo inteiro, trabalha olhando todo o ambiente. A gente não trabalha numa situação focal, né? Então, você trabalha com muito foco, que você perde a noção a gente faz o efeito túnel, perde a noção de tudo. É muito fácil a gente se perder e fazer igual o colega lá, o cara que deu 3 tiros. O cara, às vezes, nunca pegou numa arma. Aí ele pegou, deu um tiro, sentiu mais adrenalina, mas a pessoa começou a dar tiro. Eu não sei. Eu realmente lembro da situação, mas eu não a fundo. Foi algo nesse sentido. Assim, o quanto traumático foi para a família aquilo, primeiro ponto. Sim. Segundo, o quanto de resposta ele precisou ter para ele responder, para ele se colocar na frente, ou a irmã se colocar na frente, para ele ir em cima do cara, para ele conseguir pegar a arma, para ele conseguir apertar o botão, o gatilho, para ele conseguir dar um tiro. No fundo, tudo isso são respostas do nosso próprio corpo.
se a gente consegue fazer ela de uma maneira inteligente, que a gente não passe dos limites morais, talvez, limites legais que a gente consegue responder, é show de bola. Mas se eu estou na guerra, se eu estou, sei lá, estou numa casa de praia, o cara invade minha casa e eu saí para, sei lá, comprar um pão, chego em casa, tem 2 caras e levo a minha esposa pro quarto, sei lá. Cara, eu vou chegar numa situação dessa, a chance de ter um problema depois é grande, porque eu não vou ter dó, né? Sim. A gente vai ser com inteligência, eu não posso botar ela em risco, então eu não posso chegar doidão, fazer barulho, fazer um monte de coisa, eu não posso botar ela em risco. Então, essa Mas é uma inteligência... situação, e essa situação que você ilustrou entra bem naquele conceito, né? Você está ali diante de uma agressão atual, né? De ter pessoas ali estranhas dentro da tua casa, ou iminente, né? Que se verifica que está prestes a ocorrer, e você vai utilizar ali dos meios que você vai julgar necessário para afastar essa agressão, neutralizar Eu essa não posso agressão. botar em risco. Mas você vê assim, o quanto perigoso é se eu faço isso com falta de inteligência ou Exatamente. com muita adrenalina, muito nervoso, muito tudo, e eu boto a outra pessoa em risco. Então, Sim. assim, esse trabalho emocional, ao meu ver, ele é o mais importante de tudo em relação a Krav Maga. De tudo. A parte emocional, a parte psicológica. Porque a gente não trabalha, no fundo, só a defesa em si, né? A gente trabalha o todo. Então, a gente dá a condição do praticante de superar os desafios. Dele se superar em si em relação a qualquer outra situação. Então, eu acho assim que essa, para mim, é a mais importante. Eu falo por mim, porque eu sei quais são os limites legais que eu posso chegar para defender a mim ou a minha família, né, ou os meus amigos, mas eu não tinha ainda não tenho, estou desenvolvendo, claro, não tinha essa competência técnica de como fazer isso numa situação prática, né? Então isso foi um dos motivos que me fez buscar o Krav Maga, de ter já um conhecimento prático e técnico, assim, para... Claro, a gente torce para isso não acontecer, mas a gente tem que estar preparado para uma situação, assim, extrema, né? Que a gente precise defender a si ou a nossa família e amigos, né? Eu acho que isso é o mais importante. A gente ter a condição de possibilidade. Exatamente. Exatamente. Igor, e a respeito do Krav Maga, você quer dar para quem não conhece, assim, um contexto histórico, quem é o fundador, como é que surgiu, e qual é a origem, o país, como é que chegou no Brasil? Para quem não conhece, já ficar conhecendo. Vamos lá. O que é Krav Maga? Primeiro, Krav Maga é uma técnica de defesa pessoal. Ela foi construída com inteligência em cima de uma guerrilha urbana. Tá? Ela foi criada por Imi, um austro-húngaro judeu, que durante a época nazista percebia a necessidade das pessoas conseguirem se defender. Tá? Então, toda aquela inteligência dele em relação à prática de defesa pessoal, o pai dele era da polícia, então ele tinha acesso a algumas técnicas, ele foi lutador de greco-romana, ele teve acesso, e todo o ambiente que ele viveu junto à guerrilha urbana, junto à iminência 24 horas de agressão, de perda de vida, né, levou a ele a criar uma técnica que qualquer pessoa pudesse se defender. Então, ele vai para Israel, ainda continua trabalhando essa técnica, continua otimizando essa técnica, o que antes era só dele, ele ensinava, ele mostrava, ele defendia as pessoas e assim, né, porque ele era um judeu e
os nazistas corriam atrás de judeus. Ele vai para Israel, e em Israel ele começa a dar aula para as forças especiais de Israel, o início de todo o país. Em 1960, 60 e pouquinho, é liberado para o público civil. Então, o que antes era uma arma secreta de Israel, é liberado para o público civil. O que vem a ser depois, para qualquer morador, qualquer morador, qualquer israelense, ele tem dentro do colégio uma matéria Krav Maga. Porque lá eles vivem em guerra o tempo inteiro e todo mundo lá sabe Krav Maga. Se é um pouco mais, um pouco menos, não vem ao caso, mas lá todo mundo sabe. Já é desde o colégio. Você na faculdade, você tem universidade Krav Maga. Então lá é outro mundo, né? É outra realidade. Vem pelo mestre Kobe, em 1990 para cá, que hoje é a maior autoridade Krav Maga no mundo, o mestre Kobe, e chega em 96, acho que 97, em Curitiba, né, que é a cidade que a gente reside, pelo professor Gerson. Desde então, essa prática ela vai sendo disseminada de uma maneira mais na área militar, na área de polícia, na área de praticantes de artes marciais. Eu vejo de uma maneira que, a partir de 2000, 2010, talvez, um público menos militarizado, um público menos que foge da área de artes marciais, ele começa a entrar no Krav Maga, realmente procurando defesa pessoal, outros procurando atividade física, mas acabam, então, assim, quero atividade física, quero emagrecer, quero qualquer coisa, mas também quero de uma maneira inteligente, então eu aprendo a me defender, então ele junta o útil com o agradável, o que para mim é sensacional, porque é Krav Maga, você ser inteligente em qualquer coisa que você faça. E chega ao ponto de 2013, comecei em 2013, se não me engano, comecei em 2014, agora eu não me recordo do ano, de eu entrar, treinar e a gente continuar sempre treinando. Maravilha, maravilha. Igor, e para quem deseja treinar Krav Maga, seja aqui em Curitiba ou em outra cidade que possa estar acompanhando a gente, o que você recomenda? Bom, existe um site, kravmaga.com.br, que ele tem todas as academias, todos os instrutores licenciados pela Federação Sul-Americana de Krav Maga, que é a maior e única autoridade competente, de verdade, a ensinar o Krav Maga. Isso na América Latina, tá? A gente tem Krav Maga no México, a gente tem Krav Maga na Argentina, tem Krav Maga em Portugal, e no Brasil quase por completo. Então, se você entrar no site kravmaga.com.br, você consegue encontrar uma academia mais próxima da onde a pessoa reside, né? Em Curitiba, nós temos no centro, a gente tem Pinhais, Araucária. Aí em Curitiba a gente tem basicamente todos os cantos da cidade, que é Centro, Portão, Bacaxiri, Centro, Portão, Bacaxiri, acho que é isso. Curitiba dá isso. Não estou esquecendo de nenhuma. Mas assim, que no fundo consegue ser acesso, né? Pode ser um pouquinho mais difícil às vezes, mas contar até uma história curtinha. Eu cheguei a morar no Santa Quitéria. Santa Quitéria, para quem não sabe, dá alguns quilômetros da academia que eu treinava, que era no centro. Tive um momento que eu não tinha dinheiro nem para ônibus, né, na época, e eu ia a pé. Então, assim, eu saía de casa, eu trabalhava de noite, chegava em casa madrugada, acordava assim que desce, saía de casa 10 horas da manhã, ia para academia, treinava do meio-dia a 1,
Isso. Aí eu ia para casa, tomava banho, lanchava, tipo, almoçava, tomava banho e saía para trabalhar. Então, assim, e voltava a pé. Eu ia a pé e voltava a pé. Então, assim, quando a pessoa quer alguma coisa, ela tem que fazer, ela tem que correr atrás, né? Então, eu já não estava na faixa branca, eu estava na faixa amarela, se eu não me engano. E para mim foi muito importante essa questão de, ok, eu vou alcançar meus sonhos. Então, o Krav Maga me ajuda nisso diariamente, diariamente. De novo, eu acho assim que aonde treinar é lugar mais perto, mas acho que vale muito, muito a pena fazer um esforço para melhorar de vida. Legal. E você tem alguma indicação de algum conteúdo, algum livro, algum documentário, filme, canal no YouTube, Tenho, algo para... eu vou levantar aqui, eu tenho um livro que é o mais recente do Mestre Kobe, ó, Krav Maga, o legado de Imi. Ele é o livro que ele lançou em 2020, 2021, que ele é o mais completinho em questão do Krav Maga, tá? Ele tem a história do Krav Maga, a história de Imi, a história... Ele fez um estudo de 10, 15 anos, contratando historiadores e tudo, para realmente pegar a história do Krav Maga, colocar num livro, além de ter foto de técnica, coisa assim, né? Que, ao meu ver, não é o mais importante. O mais importante é você saber o que está fundamentando a técnica, o que está fundamentando a filosofia. Em pensando Krav Maga, não adianta pensar em fazer, vou fazer online. Cara, você não bota, precisa fazer uma cirurgia, precisa extrair um dente. Você não vai colocar o seu dente, ou a sua cirurgia, ou o seu, sei lá, o stent no teu coração na mão de uma pessoa que fez um curso de 3 dias online. Fez um curso de 7 dias online. Então, assim... Uma pergunta que eu faço, alguma criança faz escolinha de futebol online? né? Então, assim... É uma prática física, ou alguém, enfim, não tem como, tem que ter contato, né? Tem que ter prática. Sim. A gente até durante a pandemia, como a gente não pôde ter aula presencial, Sim, sim. a gente teve que fazer treinos online. Uma situação Os treinos extraordinária. online, eles foram exclusivamente para otimizar o corpo dos alunos. Então, a gente trabalhou com o corpo dos alunos, coordenação motora, trabalho aeroespacial, de você saber que você está no ambiente, trabalhar ambidestria. Não foi ensinar você a se defender de uma faca. Não foi você ensinar Sim, você sim, a se sim. defender de um soco. Não teve isso. Não tem como você defender de um soco se você não vê o soco chegando no teu rosto, você não vê o quão rápido isso acontece. Né? Então, assim, primeira coisa que você tem que pensar, assim, aonde treinar ou indicação de livro e conteúdo livro, do meu ponto de vista. É esse aqui do Krav Maga, Legado de Imi, é o mais completinho. Mas tem outros do Mestre Kobe que são legais. Não tá aqui, tá em outro lugar. Que eu também tenho o mais antigo dele. YouTube. Você tem acesso a um monte de coisa, que não é Krav Maga e dizem que é Krav Maga. Então, assim, bem problemático. Tanto que se você vai no YouTube da Federação, que é Krav Maga das Américas, não tem técnica sendo ensinada. Não tem nada. Tem uma chamada mostrando pequenas cortes do treino que vai ser o seminário de proteção a terceiros, por exemplo, que vai ser aqui o que vai acontecer agora em outubro para a gente. Ou vai ser uma reportagem do mestre Kobe falando em tal lugar. A gente não ensina via YouTube. Não tem como. É botar o ouvinte em risco.
Ensinar alguém online, defesa pessoal, é botar a vida do outro em risco. Isso é contra a nossa filosofia. Uhum. Não tem como eu botar você em risco, porque eu vou falar assim, vou te ensinar Krav Maga via online. Não tem. É desumano da minha parte. E eu prezo pela vida. Eu peço tanto pela vida do outro também, até do agressor, porque se eu der um chute no saco dele, ele cair, ele não ser mais agressor, não tem briga, não tem chance dele, sei lá, vier a ter um trauma maior. Ou eu, uma zebra qualquer. Assim, o prezar pela vida é de todos. E ensinar online é muito problemático. Concordo. Então, assim, YouTube, Krav Maga nas Américas, mas, de novo, não tem técnica sendo ensinada lá. Tem um instrutor que eu não sei se ainda faz vídeo, tá? Mas é Lado R, que é um instrutor da federação, em faixa preta. Ele faz também alguns vídeos de YouTube e tudo, e é legitimado pelo mestre. Então, lá tem outros assuntos, mas também tem Krav Maga. Mas, meu ponto de vista procura um instrutor da federação, nem que seja para conversar, nem que seja para tirar uma dúvida, para você ver a diferença de qualidade de nós. Né? A gente tem que ter, para você ter noção, a diferença de ser instrutor da federação, né, e outro o que eu precisei passar para ser instrutor? Ser aluno, me graduar, anos de treino, fazer curso de monitor, passar no curso de monitor, monitorar, fazer exame para ser instrutor, fazer todo o curso de instrutor que dá 400 horas 400 horas, cara, é uma pós-graduação. Uhum. Estou fazendo uma pós agora, são 360 horas. Eu tenho uma monografia. Eu tenho uma monografia que eu entrego para o mestre e o mestre chancela a monografia. Não, tá errado, não passa. Não passa. E eu tenho uma prova técnica física para também sair como instrutor. E depois disso, eu tenho todas as chancelas, continuar treinando, continuar me preparando. Se eu não me preparo diariamente, eu não consigo dar condição do outro se defender. Eu paro no tempo, você para no tempo, todo mundo para e a gente morre. Então, assim, não dá. Eu tenho que continuar o tempo inteiro. A vida segue. E eu vou citar até um depoimento pessoal. Eu me interessei por Krav Maga no final de 2019, início de 2020. Daí procurei algumas escolas, mas eu, inocente, juvenil ali no assunto, falei, vou fazendo isso aqui, é perto do trabalho, aqui, tranquilo, sai do trabalho e já vou ali. Daí, enfim, você imagina, né? Daí acabou vendo a pandemia, a academia acabou fechando, daí eu falei, poxa, tô vacinado, quero voltar a treinar Krav Maga. Daí em outubro do ano passado, falei, tem esse lugar aqui perto da minha casa, tranquilo, vou a pé ali. Fiquei, não sei por que fiquei 2 meses lá. Olha, não dá. Eu já tenho uma certa experiência com arte marcial, né? Fiz karatê há uns bons anos atrás, então tem uma noção assim de disciplina marcial, de estrutura, até didática, né, pedagógica, e eu falei, não dá. Assim, eu fiquei tão desgostoso que eu estava a ponto de desistir. Acho que Krav Maga não é para mim, vou largar a mão. Mas eu estava tão desgostoso, daí eu falei, deixa eu pesquisar esse negócio aqui direito. Deixa eu pesquisar. Daí fui pesquisando, Mestre Kobe e tal, federação. Daí pensei comigo, olha, é a última chance para o Krav Maga. Vou marcar uma aula na escola ali da Barão do Rio Branco. Daí marquei lá com a Ju, daí tive uma aula experimental com você. Daí vi que já é outro mundo, tem ali uma disciplina, tem um método pedagógico ali, tem toda uma organização, então eu digo assim que é um salto absurdo, assim. Ali você percebe realmente a diferença, a consistência e a seriedade, né, principalmente. De novo, é a tua vida em risco. Eu tenho que ser o melhor possível para que eu deixe você o mais bem preparado possível para que nenhum de nós dois corramos mais risco do que o necessário, porque a gente está na rua andando, a gente está correndo um risco, enfim. Mas a gente tem que estar preparado. Então, assim, o preparo em si
ele vai muito além de ter um corpo físico definido. Se você vai, às vezes, uma coisa, os caras querem ficar chutando a almofada o tempo inteiro, ou misturam técnica. Ah, o Krav Maga, ele é parecido com o quê? Com nada. Krav Maga, Krav Maga. No fundo, depois que eu entrei, depois que eu entendi, eu vejo que Krav Maga não é parecido com nada. Antes eu podia até falar, lembra o quê? Porque é a referência que você tem. O desconhecido, você precisa de algo que te dê pelo menos uma noção. Mas depois que você conhece, você fala assim, realmente é diferenciado, realmente é... E eu sou apaixonado por isso, né? Tanto que dou aula, se der, 24 horas por dia. Maravilha. Igor, você quer acrescentar alguma coisa? Bom, primeiro eu quero agradecer o convite. Eu quero agradecer de verdade pela seriedade que você tem feito no Instagram, nos vídeos. Eu não sou da área legal, não vejo, não, longe disso, mas admito que de vez em quando eu dou umas palhinhas nos teus vídeos, assim, é bem interessante. Então, continua fazendo esse trabalho que você está... No mínimo, se você mudar a vida de alguém em cada vídeo, você está fazendo um mundo melhor. Então, continua nessa trajetória que está sendo bem legal. Eu quero agradecer a todo mundo que está escutando, né? Então, assim, escutando ou vendo, agora aqui no Instagram e depois acho que vai no YouTube. Eu quero realmente correr atrás do sonho de vocês, que independente de qual seja o sonho, se você se dedica, se você tem disciplina, se você se esforça e se você não desiste, que é o mais importante, você alcança os sonhos. Então, acho que para mim, hoje, pelo menos 2022 que a gente está, eu tô num alcançar de sonhos pessoal muito legal, que se não fosse o Krav Maga, com certeza eu não alcançaria eles tão cedo, ou de uma maneira, eu alcançaria de uma maneira diferente, que não seria tão boa para mim. Então, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade, estou sempre à disposição, deixo à disposição de qualquer pessoa que queira, manda mensagem para mim, não sei se está salvo, vai ficar salvo, mas é @igor.dudek, tá? Manda mensagem para mim lá no Instagram, e eu tenho realmente o maior prazer de responder qualquer pessoa, tá bom? Igor, primeiramente, obrigado por ter aceitado o convite de participar, gerando esse conteúdo aí para públicos diversos, né? O público que é do Krav Maga, da defesa pessoal, o público também que se interessa pelo assunto jurídico. É legal ter essa troca, né? Isso com certeza acaba enriquecendo a todos. E, poxa, eu agradeço muito os elogios aí que você fez em relação ao meu conteúdo. Pô, fico muito feliz mesmo e só tenho a te agradecer a todos que acompanharam a gente aqui nessa conversa, que passou super rápido. E para quem perdeu o início, vai ficar salvo aqui na minha grade. Também vou marcar o Igor, se ele quiser disponibilizar também na grade dele. Também vou deixar salvo no meu canal do YouTube, que eu vou divulgando aqui no Instagram para vocês. E também eu vou converter essa live, esse bate-papo nosso, para o podcast que eu estou desenvolvendo agora, que é o Criminal Simples, que está no Spotify. Tá certo? Igor, muito obrigado a todos e uma ótima noite para vocês. Tchau, pessoal. Valeu.